meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês essa maquiagem preta pra balada, super rápida e prática, daquelas que vocês fazem em 5 minutinhos. Quer saber como faz? Então vem comigo! Então eu começo com a base de sombras e eu aplico em toda a pálpebra, inclusive abaixo da sobrancelha, porque isso vai ajudar a pigmentar a sombra. Eu seleciono o pincel de sombras e eu vou pegar essa sombra marrom terra, um pouquinho avermelhada, e vou contornar o meu côncavo, dando leves batidinhas para não cair a sombra no rosto. Eu vou aplicar essa sombra só na parte externa, no canto externo do olho, como vocês podem ver, porque depois eu vou contornar o olho com o lápis preto, como no olho do lado. Com outro pincel que esteja limpo e de cerdas molinhas, eu vou esfumar toda a parte marrom que eu acabei de criar. Sempre com movimentos circulares, porque assim a sombra espalha melhor. Então vai esfumando e trazendo para cima e desenhando o côncavo, o esfumado do côncavo. Essa vai ser a base da nossa sombra. Esfuma bastante até você ter certeza de que o produto está bem espalhado e que não cria nenhuma marca. Eu pego um pincel de cerdas curtas e eu seleciono essa cor nude, que tem um fundinho de rosa. Eu vou aplicar embaixo da sobrancelha, porque isso vai trazer luminosidade para o olhar. Agora eu vou usar o lápis preto para contornar o côncavo. E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa parte, porque na parte inferior dos olhos, o desenho tem que estar preciso, porque é o efeito que eu quero criar, para os olhos ficarem bem marcados, como no olho do lado. Depois que você demarcou esse recorte dos olhos, aí você pode preencher com o lápis preto mesmo toda a pálpebra, porque ela vai auxiliar a deixar o olho ainda mais preto. Tá vendo que eu tô aplicando rente aos cílios? Então, isso vai ajudar a criar um efeito ainda mais escuro no olhar. Por isso é importante preencher essa área da raiz dos cílios. Aí você pode finalizar contornando o canto externo, mas não tem problema se ficar borradinho, porque a gente vai esfumar com a sombra. Com um pincel de cerdas um pouquinho mais compridas, eu pego a sombra preta e aplico dando suaves batidinhas em toda a minha pálpebra móvel para que ela comece a pigmentar ainda mais a nossa sombra preta. Toma cuidado para não passar a sombra além do contorno que a gente fez, daquele recorte no olhar no canto interno. Continua subindo e contornando o olhar todo e aplica um pouquinho a mais no côncavo, porque é essa sombra que a gente vai conseguir esfumar depois. Com o pincel de esfumar, que ele é redondinho, eu começo a fazer movimentos circulares, porque assim é que a gente consegue esfumar de verdade, tá, gente? Então, assim, toda vez que você quiser esfumar o canto dos olhos, o côncavo, sempre em movimentos circulares, porque assim facilita o seu trabalho e você tem mais firmeza de acertar o traço. Aqui eu quero que você preste um pouquinho de atenção, porque aqui é o espaço limite da onde a gente vai terminar o nosso esfumado. Tu pode notar aqui que eu não tô passando para baixo. Eu não tô levando o esfumado para aquele recorte que a gente fez anteriormente. Porque se eu levar lá para baixo, a gente vai perder o efeito. Então o esfumado, ele termina na metade dos olhos, pro lado externo. Com o mesmo pincel que a gente usou para aplicar a sombra marrom,
eu venho de novo e aplico um pouquinho mais em cima. E depois eu uso o mesmo pincel que a gente usou para esfumar, para espalhar um pouquinho a sombra e criar um efeito mais bonito no olhar. Venho de novo com aquela sombra nude com um efeito rosado e espalho um pouquinho para dar mais luminosidade ao olhar. Com o pincel leque, eu vou tirar todo o excesso que caiu na minha pele. Em seguida, eu pego a esponjinha e só dou umas batidinhas para ter certeza que firmou a base. Volto com o lápis preto e agora eu vou delinear a linha da água de cima. Assim, não vai criar nenhum efeito de pele, nenhum efeito avermelhado ou nenhum efeito com a cor da nossa pele. Vai ficar bem pretinho o delineado de cima. Da mesma forma, eu contorno a linha da água de baixo, borrando um pouquinho a parte externa dos olhos, engrossando um pouquinho o efeito preto. Com o pincel lápis, eu ajudo a borrar um pouquinho mais e trago mais ou menos até a metade dos olhos, para dar um efeito mais bonito e um pouquinho mais carregado ao olhar. Agora é a vez do delineador. Aqui não aparece muito, mas o efeito que eu usei foi o gatinho. Para fazer um gatinho, você tem que imaginar uma linha triangular. Você faz um triângulo e preenche em todo o espaço que faltou. Para finalizar, eu uso o Curvex. Eu espero sempre 10 segundinhos até ele curvar bem e eu poder aplicar o rímel. Dessa vez eu estou usando 4 rímels diferentes, mas isso é opcional. Como eu não apliquei cílios postiços nessa maquiagem, eu optei em carregar bastante o rímel, porque dessa forma ele fica bem dramático. Prontinho, agora você pode ir pra balada. E aí, meninas, gostaram da maquiagem? Ela é super fácil de fazer e perfeita pra balada, porque a gente passa muito tempo escolhendo roupa, escolhendo make, escolhendo acessório, sapato, e no final das contas acaba o tempo, né? Então a gente precisa sempre de uma maquiagem super fácil e rápida, e eu espero muito que vocês tenham gostado. Dá um joinha se você gostou, se inscreva no canal e não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Um beijo e até a próxima. Tchau!